Nem pergunta. Nem pergunte. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos estar começando mais um culto, assim denominado culto de ensino. Na verdade, nós estamos estudando novamente, o livro de Apocalipse e toda a sua estrutura, toda a interpretação, toda a sua linguagem e tudo que está contido nesse livro, todas as suas peculiaridades, E nós, a partir deste momento, nós vamos dar seguimento à aula anterior, onde nós falamos da introdução ao livro do Apocalipse. Hoje, meus amados, nós vamos partir para a interpretação do texto, que vai começar do capítulo 1, do verso até o verso 3. Então nós vamos relembrar algumas coisas que nós esquecemos e a partir do que nós lembrarmos do que já lemos, nós vamos seguir adiante. Então todos aqueles que vão estar me ouvindo na internet, todos aqueles que estão também comigo aqui na congregação, e nós no final nós vamos dar um pequeno espaço de tempo para que nós possamos responder algumas perguntas que podem ficar sobrevoando a mente dos irmãos, e pelo menos nós conseguimos finalizar todo esse conceito. Então, para nós começarmos hoje, nós vamos estar orando a Deus, porque, irmãos, é um assunto difícil, é um assunto complicado. Talvez em toda a Escritura não há um livro que seja mais mal interpretado do que o livro do Apocalipse. Possivelmente é um livro mais mal interpretado na história, sobre todos os aspectos. Então nós vamos tentar da melhor forma possível permitir que o próprio texto faça a interpretação desse texto. Então, sempre seguindo a lei áurea da hermenêutica, que a hermenêutica é a interpretação do texto. Qual que é a lei áurea? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se nós obedecermos a isso, nós veremos que a Bíblia ela vai nos dar a resposta adequada para todos os questionamentos que vão aparecer. Irmãos, lembrando que um dos textos que nós partimos do apoio é esse livro aqui, É um livro muito bom, dentre muitos outros, mas se cada um quiser de fato perceber qual é a base daquilo que nós vamos propor nesse estudo de Apocalipse, está dentro desse texto da editora Cultura Cristã, tá bom? É um livro de William Hendrickson, digamos que ele tem muito conhecimento na área de linguística, da interpretação textual. Então esse livro, Mais que Vencedores, é um livro extremamente interessante para aqueles que querem um resumo do resumo daquilo que nós vamos falar. Muito do que nós vamos comentar hoje também está nesse texto, nesse livro Mais que Vencedores, de William Hendrickson. Tá bom, meus amados? Então nesse momento nós vamos convidar a igreja para ficar de pé, onde que nós vamos estar orando e pedindo a Deus para nos ajudar, porque nós vamos precisar bastante. A partir de agora, pode ser que algumas coisas fiquem mais complexas, mas creio que não. Nós vamos partir de uma interpretação comum, simples. Eu acho que todos vão conseguir entender a proposta do pastor nesta noite. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos, Pai. Sim. Sabemos que a dificuldade que podemos ter nesse texto, ela parte mais do pecado que habita em nós, do que propriamente da dificuldade, Senhor, que o texto nos oferece. Senhor, dá-nos humildade, Senhor, para que possamos interpretar esse texto de forma adequada, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus, na instrumentalidade, porque sabemos que toda dificuldade vai partir de mim, tanto na explicação quanto na interpretação. Sim. Então tenha misericórdia, Senhor Jesus, usa da sua instrumentalidade. Peço que o Senhor venha abrir os corações, Senhor Jesus, de tantos quantos nos ouvirem, esses que nos ouvirão pela internet, Senhor Jesus, como introdução a esse material de estudo, tanto aqueles que, Senhor, que estão presentes aqui também na igreja,
onde tem as suas dúvidas, que eles poderão saná-las, Senhor. E que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, os nossos corações espirituais, para que possamos ter a interpretação adequada do texto e a proposta que o texto venha a nos dar. Pai, nos guie nessa jornada, que serão aproximadamente 28 finais de semana, 28 quinta-feiras, onde nós vamos estar de forma quase que exaustiva, explicando texto a texto, versículo a versículo, e pedimos que o Senhor venha nos ajudar, para que nós possamos, através desse curso, praticamente de um curso sobre escatologia, que nós possamos aprender melhor a Tua Palavra e as formas interpretativas. Pai, nos ajude, nos ilumine e, acima de tudo, Senhor, que o Senhor possa fixar esses conteúdos em nossos corações, com muita humildade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor Jesus, a sua revelação para nós esta noite. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos abrir então o livro do Apocalipse, o livro das revelações, o Apocalipse de João, possivelmente, é o Apocalipse aí de João, mas eu corrigiria isso, João é só seu amanuense, porque o livro, na verdade, é Apocalipse de Jesus Cristo, porque é ele que dita o que deve ser escrito ou não no livro. Então, o livro basicamente é o livro de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então nós vamos partir disso aí. Irmãos, e se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, não é só porque nós estamos gravando e que vai ser colocado posto na internet que vocês não têm liberdade de perguntar, tá? Porque a pergunta de vocês possivelmente seria a pergunta de alguém que está online, tá bom? Então, sigamos aqui. Eu quero que os irmãos abrem Apocalipse, capítulo 1, do verso do 1 ao 3. Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Está escrito assim, meus amados: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Todos entenderam? Todos fizeram uma leitura pormenorizada do texto, todos observaram cada verbo. Irmãos, uma coisa muito importante na interpretação bíblica é ver os verbos, tá? Vamos ver alguns verbos aqui que está bem claro aqui. O primeiro verbo que aparece aqui é o verbo revelar. Depois o verbo mostrar. Vocês perceberam? Mostrar. Sim. E depois, ou seja, vocês viram o verbo revelar, mostrar, o devem acontecer, E depois, o último verbo aqui que é extremamente importante é o verbo notificar. Então, nós vamos salientar aqui muito claramente dois verbos que estão bem claros aqui, que fazem parte da estrutura, que é o verbo notificar e o verbo mostrar. Então, para uma boa hermenêutica, nós temos que entender que esses verbos têm extrema importância, e outros substantivos que aqui estão, que nós vamos também acompanhar. Então, o texto hoje, irmãos, se for uma interpretação para que vocês saibam, eu usaria o texto hoje, o tema significaria os óculos hermenêuticos do Apocalipse 1, de 1 a 3. Ou seja, o tema hoje é óculos hermenêuticos, tá bom?
Irmãos, nós vamos começar lembrando que a palavra revelação, qual é o tópico da palavra revelação? O que nós aprendemos na aula passada sobre a palavra revelação? Descortinar. Exatamente. Então, se nós fôssemos traduzir a palavra revelação, a primeira característica seria descortinar. Então, a primeira palavra é descortinar. Então, irmãos, outra coisa que é muito importante em Apocalipse Apocalipse capítulo 1, de verso a 3, são esses verbos que apareceram. E outra coisa que é muito importante aqui, que nós sempre vamos ver as coisas que em breve vão acontecer. Vocês repararam que toda a literatura apocalíptica ele fala da brevidade dos acontecimentos? Toda vez que vocês vão falar de texto apocalíptico, da literatura apocalíptica, a primeira coisa que vocês vão observar é que em breve vão acontecer. Ou seja, revelação, notificação, mostrar e a brevidade. São coisas que acontecem em todo o texto apocalíptico. Você sabe por que eu estou falando isso? É porque nós temos 4 textos do Novo Testamento, já no primeiro século, que fazem menção a essas coisas. Quais textos são esses, irmãos? Onde nós encontramos textos apocalípticos fora do Apocalipse? Mateus. Os Evangelhos. Então, os Evangelhos, ele tem 4 textos apocalípticos, né? Lucas 14, que nós pregamos até no domingo passado, Lucas 14, Marcos, não é Lucas 14, é Marcos 14, em Lucas nós temos no capítulo 20, em João é 12, né? Em João, quanto que é o texto do Apocalipse de João? Não? Enfim, nós temos os evangelhos que têm os textos apocalípticos. Por que é tão importante? Porque todos esses textos vocês vão ouvir a mesma palavra, que é em breve. E o resumo de todo o texto apocalíptico do Novo Testamento é vigiar. Então a palavra breve e vigiar, elas parecem fazer parte da mesma estrutura. Por quê, irmãos? Porque a palavra breve, ela traz a ideia, essa brevidade, de que nós precisamos fazer o quê? Estar atento. Ou seja, a brevidade nos leva a estar atentos. Vou usar o mesmo exemplo que o próprio Jesus usou nos evangelhos, que ele disse o quê? Que vocês devem estar atentos, vocês devem estar vigilantes. Por quê? Porque ele vem como um ladrão. A pergunta que ele faz é: porque se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, o que ele faria? Ele montava guarda. Ou seja, ele montaria a guarda que dia? Um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes? Não. Que dia que ele montava? Na hora. Ele ia saber o dia e a hora. Ia precisar ser vigilante? Não. Era só preciso aguardar o dia. Então os textos apocalípticos, na verdade, ele não está preocupado com quando as coisas vão acontecer. E Jesus falou: não, vocês não precisam ficar querendo saber quando e que hora que vai ser. Vocês precisam estar vigilantes. Então o texto do Apocalipse, ele não se preocupa com o tempo propriamente dito. Ele se preocupa com a brevidade dos acontecimentos. Por quê? Ele quer imprimir em nossos corações o quê? A vigilância. Então, irmãos, o mais importante é a vigilância. Porque Deus, Jesus, não virá quando todo mundo estiver preparado.
E ele lança várias parábolas a respeito disso. A maioria das parábolas de Cristo é escatológica. Por quê? Ele quer que todo mundo fique de sobreaviso e todos fiquem vigilantes. Então, quando tem um monte de gente por aí tentando saber quais os sinais do tempo, quando que as coisas acontecerão, a resposta de Jesus é vigiar. Em outras palavras, Jesus está falando: gente, vocês não se preocupem com isso, vocês devem estar preparados, porque assim como houve com Noé, pegou todo mundo desapercebido, vai ser assim do jeito que eu vou voltar. Está todo mundo fazendo tudo, todo mundo na esbórnia. Tem um profeta que vai estar gritando, ó, Deus vai vir com o julgamento. Todo mundo está rindo dele, todo mundo está rindo dele. Então as pessoas só vão realmente acreditarem na volta de Cristo quando ela acontecer. Então aqueles que são de Cristo devem estar vigilantes. Então nós lembramos então que a palavra Apocalipse significa descortinar. Inclusive eu plantei uma imagem mental em vocês que era o quê? Uma cortina de um teatro se abrindo e os atores entrando em cena. E eu expliquei que a atuação desses atores, eles não são aquilo que representam propriamente dito, é o que eles fazem é que nós devemos interpretar. Ou seja, vai chegar lá um homem interpretando que é um atirador. Esse ator é um atirador? Não. Mas os símbolos que ele vai usar na cena nos vai fazer lembrar acerca do atirador, não que necessariamente seja. Ou seja, é nesse contexto que nasce a interpretação apocalíptica. Então vamos lá. O tempo é algo imprescindível. Toda a literatura apocalíptica fala da iminência do tempo. E engraçado que no capítulo 3 aqui tem uma palavra que é também que nós deveríamos notar, que é qual? Bem-aventurados, verso 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras de quê? Da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, além do tempo, uma característica do livro de Apocalipse é o quê? O profetismo. Então, a profecia, irmãos, ela é algo que deve estar muito atrelado ao conceito apocalíptico. Por que as pessoas também têm um conceito estritamente equivocado da interpretação bíblica apocalíptica? Porque eles não sabem o que é uma profecia. Posso perguntar para os irmãos o que é uma profecia? Só para nós termos a noção do que é uma profecia. O que seria uma profecia? Deixa eu ler aqui uma coisa aqui, ó. O profetismo também é uma marca, e essa marca, ela é acompanhada normalmente de sinais. Vamos lá, o que é o profetismo? O que é uma profecia? Pode, irmã Eliana, o que é uma profecia? Algo predito para o futuro, algo que vai acontecer. Algo predito para o futuro, algo que vai acontecer. Que é acompanhada pelos sinais também, né, irmã Mara? É Mara, né? Cláudia, né? Irmã Cláudia. Então, irmã Cláudia, então você acredita que ela ainda é acompanhada por sinais? E como eu acabei de dizer. Para apresentar, para a gente ter a certeza de quando ela irá acontecer. Então ela é acompanhada de sinais, e esses sinais é que vão mostrar o que vai acontecer. Mais alguma coisa? Vocês acreditam em mais alguma coisa que possa ser? Irmã Dani, irmã Grazi? Eu acredito que não tenha necessidade do sinal, mas
só da questão da revelação, de revelar algo, mostrar algo que vai acontecer, como o livro, pela ideia do livro grego já entende, a revelação ela traz isso para a gente. Alguma coisa vai acontecer, então você vai estar ciente disso, e a revelação ela traz um entendimento de que algo vai acontecer. Então, e nós temos também a questão do entendimento que vai acontecer. Então, essa palavra do que está no verso 3, a palavra profecia. Por que muitas vezes nós entendemos o texto errado? Porque nós entendemos o que a profecia é de forma errada também. Porque nós vamos pedir o auxílio dos textos para explicar o que é uma profecia. Então, no caso, tem muitos, a maioria dos brasileiros, da cristandade brasileira, acredita que existe ainda esses dons de profecia e que eles que está sendo espalhado e sendo usado ainda. Já diferente de outras igrejas, e eles têm as igrejas reformadas como que não acreditam na profecia, né? Na questão. Então, que ponto é essa revelação? Nós precisamos entender a função profética primeiro, para que nós possamos entender o que é uma profecia. Sim. Primeiramente, o que é um profeta? E qual é o papel da profecia no profeta? As pessoas associam o profeta como adivinho. Tá? Basicamente as pessoas associam um profeta a um adivinho. Isso é muito comum no Brasil. Muito comum no Brasil. Aí o que eles veem? Eles quando eles vão ler os profetas do Antigo Testamento, e alguns textos de fato está escrito lá, e os profetas eram chamados de adivinhos. Mas isso era uma visão que as pessoas tinham do profeta. Mas o profeta em si não era adivinho. Eu vou tentar explicar o porquê que é isso, tá? Por que o profeta em si não é adivinho? Nós temos 3 categorias de profetas na Bíblia, tá? E categorias de profetismo na Bíblia. É uma estrutura linguística que eles diferem mesmo, na Bíblia mesmo, eles têm 3 definições para profeta, tá? O adivinho propriamente. Porque, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Balaão é um dos primeiros profetas a serem mencionados no Antigo Testamento. E qual era a profecia de Balaão? Era uma profecia. Oi? Que ele era um adivinho? Não, ele proferia palavras de maldição para Israel, eu acho. Contrário, ele usava da sua posição para fazer isso, né? Não, esse não é um problema dele, a função profeta. Por quê? Porque a Bíblia o trata como tal. O profeta a gente pode entender como mensageiro? Porque a profecia não é dele, ele passa a profecia. Então, Deus passa ele. a profecia, ela tem por objetivo principal trazer Deus ao povo. Então o profeta, ele através de Deus, ele executa uma sentença. Quais são os tempos, agora que todo mundo já sabe o que começa a ter ideia do que eu estou falando. Quando você lê o Antigo Testamento, um profeta, ele tem uma marca distinta entre todo o grupo religioso. Qual é a marca que ele tem? Vamos lá. Quando os homens começam a prevaricar contra Deus, quando os reis começam a ser insubordinados a Deus, quando os levitas falham e quando o sacerdote falha, quem entra em cena? Então, se você fosse entender o que é um profeta, por exemplo, hoje, se nós fôssemos seguir o conceito bíblico de profeta, toda vez que levantar um profeta na igreja, quando alguém fala eu sou profeta, e ele se levanta na igreja, isso já é uma denúncia que toda a igreja está corrompida
todo o corpo da igreja está corrompido e o pastor está corrompido. Porque em nenhum momento da história um profeta se levanta quando essas coisas acontecem. Ele só se levanta quando essas coisas acontecem. Um profeta, quando ele fala, isso significa que todas as instituições que o próprio Deus estabeleceu falhou. Tem algum momento na Bíblia que é diferente, meus amados? Então, quando alguém falar assim na sua igreja, eu sou profeta, isso significa que toda a tua igreja já caiu e o Espírito Santo não habita mais nesse local. Se fosse para comparar igual. Não, se fosse não. Deve ser assim. É assim. É assim. Porque o profeta ele vem para denunciar a liderança, o governo e principalmente o sacerdote. Mas não é isso que a gente vê. Porque ele é diferente, né? Como profeta, Quando o profeta ele usando revelações, né? Dizendo coisas, né? Reveladas. Então, ou seja, pelas escrituras nós já supomos que tais pessoas, talvez elas não sejam aquilo que elas estão pensando ser. Mas elas não revelam nenhum pecado, não. Elas só revelam assim, coisas boas para as pessoas. Então, mas essa não é. Eu nunca vi nenhum profeta revelar nada na Bíblia, nenhum profeta revelar qualquer coisa que não seja uma denúncia direta. Agora, a qualidade futurística da profecia, irmãos, vamos lá. Por que o profeta ele tem características de proferir coisas que virão? É porque também não observamos as escrituras. Se nós observarmos a escritura, você vai perceber quais são as palavras que os profetas dizem que vai acontecer. Destruição. Deus vai vir, Deus vai destruir, o povo vai ficar cativo, o povo vai sofrer. Irmãos, os profetas, eles profetizam o óbvio. Eles são, para mim, e se você ler as escrituras, é o profeta do óbvio. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com o povo. E Deus disse assim: façam isso, façam isso, façam isso e façam isso. Se vocês não fizerem isso, eu vou julgar vocês. E eu vou trazer fome, eu vou trazer prisão, eu vou trazer isso, eu vou trazer isso. Não foi isso que Deus falou no Monte Sinai, quando fez uma aliança com Moisés? Sim. E o que os profetas falam que vai acontecer? A punição pela desobediência E quais são elas? As mesmas que o próprio Deus disse que iria fazer. Então, qual é a função do profeta? O profeta, ele é o homem da vez, ele é o homem do óbvio, ele é o homem do óbvio. Ele é porta-voz do óbvio. Por quê? Porque ele está lembrando a aliança que as pessoas fizeram com Deus. E quando elas não cumprem a aliança, o que vai acontecer? Deus executa juízo, porque Deus disse assim: se vocês fizerem isso, vocês serão bem-sucedidos. Se vocês não fizerem isso, eu vou vir com juízo para vocês, vou prender vocês, vou mandar vocês para a terra distante, eu vou acabar com vocês até que vocês se arrependam. Uma surpresa, né? Uma consequência. Não é uma surpresa, não é futuro, é algo que Deus já disse, só que as pessoas não estão lembrando mais. Ou seja, quando um profeta se levanta, é porque a igreja perdeu tal comunhão com Deus que ele nem se lembra mais nem dos benefícios de Deus, nem da justiça e nem da execução de Deus. Ou seja, quando um profeta se levanta, o governo caiu, os religiosos caíram, o sacerdócio caiu, os levitas caíram, e aí o que acontece? O próprio Deus se levanta. Hoje a gente pode ver profetas, a gente consegue identificar profetas? Então, eu vou dizer o que o Apocalipse, o que o livro de Hebreus, verso 1 diz. Vamos lá? Hebreus 1:1. Não é minha opinião, tá? Nós vamos ler só o texto a respeito do que a irmã perguntou. Como é que nós identificamos um profeta hoje, ou se há profeta hoje?
O livro de Hebreus ele conta assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora, se isso não for o suficiente, esse texto, eu vou lembrar um texto que todo mundo conhece. Esse texto está em João, e esse texto está em João, quando o próprio Cristo vai dar testemunho de João Batista. Não, estou falando que o próprio Jesus Cristo dá testemunho de João Batista, e ele afirma que Jesus é o último profeta, que João Batista, ele é o último profeta. Nossa. Não sou eu, Jesus que disse que João Batista, ele é o último profeta. Muita arrogância, você deixou como profeta hoje, não, né? Mentira. Aí o que acontece também, tá? O que acontece? Aí você vê que a profecia é Jesus, ou seja, os textos sobre Jesus, ele encerrou com o ministério profético, tá bom? E em João, ele fala que João, ele era o último profeta, o profeta com as características. E a pergunta é: se João é o maior profeta nascido de barriga de mulher, que o próprio Jesus fala isso, nunca houve igual a João, não há igual a ele, nunca houve e nunca haverá, porque se encerra nele. A pergunta que eu faço: quais são as profecias que João Batista fez? De Cristo, da vida de Cristo. Preparou o caminho, ele falava do arrependimento. Ele pregava. Aliás, ele acusava, né? Ele pregava raça de víbora. Ele tinha uma mensagem muito bonita, muito confortante. Ele pregava o arrependimento. Uma mensagem assim, coisa muito básica, né? Ele pregava a Bíblia. Então, tipo assim, ele virava e falava assim: raça de víboras. Quem está enganando vocês para a ira vindoura? Aí você vai ver que o profeta João, ele é um profeta apocalíptico. O profetismo dele fala do escatom. A palavra escato é último em grego. Ele fala do escatom, significaria aquela questão geral. E ele não estava profetizando dele. Isso que é interessante. É que nós não percebemos as conexões que a Bíblia tem. Então, quando ele começa a falar do escatom, das últimas coisas, João Batista, ele começa a fazer isso. Ele não está citando um texto propriamente dele, ele está repetindo um texto anterior. Por quê, irmãos? Porque os profetas se apoiam nas profecias. Lembra que eu disse que a profecia, o profeta é o profeta do óbvio? Sempre é o profeta do óbvio. Malaquias 3, vamos lá, Malaquias capítulo 3, verso 1. Por isso que eu vou falar que é sempre o profeta do óbvio. Se caso a gente tira todo o glamour dos profetas de hoje, vocês me perdoem. Oi? Cai na 90% das igrejas. A gente tem que tomar Porque cuidado hoje com isso. é o evangelho egocêntrico, não é mais cristocêntrico. Exato. Aí você vai ver aqui o que Cristo estava falando de João. O próprio Cristo dando testemunho do último profeta João, e que o profeta João, quem era ele? Olha aqui, vamos ler? Malaquias 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que também é traduzido como profeta, como meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. A pergunta que eu falo: qual templo que João Batista foi? Irmão, nenhum.
foi, irmãos? Vocês lembram qual templo que ele foi? Cristo. Porque Cristo é o templo. Não é o templo de Salomão. O templo de Salomão é de Salomão. O templo de Herodes, que foi reconstruído, é de Herodes. Deus já não habitava ali desde a queda do primeiro templo. Deus abandonou esse povo na época de Davi, porque a própria arca não ficava no templo, ficava na tenda de Davi. Vocês lembram da história? Cristo, Deus e os profetas nunca predisseram que o templo seria reconstruído aos moldes do templo de Salomão. O templo que seria reconstruído é aos moldes da tenda de Davi. Por quê? Porque em Davi todos estavam diante da arca, todos estavam diante de Deus. Essa era a proposta de Davi para o povo: permitir que o povo visse a presença de Deus através da arca. E o que o templo fazia? Escondia Deus do povo. E é isso que os judeus fizeram: escondeu Deus, Cristo das nações. Então agora ele vai preparar um caminho, tá? E aquele que vai preparar o caminho virá ao seu templo. Engraçado que o templo aqui tem um artigo. Ele chama de templo o quê? O Senhor. Vocês viram que não é templo do Senhor? É um artigo definido. Toda vez que você encontra um artigo em qualquer estrutura grega, significa que ele está dando ênfase. Ele está dando ênfase. Por quê? Porque o artigo não é obrigatório no grego, só quando se quer dar ênfase. Então o templo é quem? Quem que é o templo? O Senhor. Não é templo do Senhor, não é o templo de Salomão, não é o templo, sei lá, da Igreja Universal, não é. Salomão também. É Salomão também, né? Olha lá, olha só: e virá ao seu templo o Senhor. Aí vocês vão perceber o que? Pode perguntar. Então a gente pode dizer que o templo é o corpo? O templo é Cristo. Então, sim, mas não fala que nós também somos templo do Espírito Santo? Mas aí é a igreja, não é eu individualmente. Vós sois o templo. A igreja congregada é o templo. Você sozinho, se não estiver no corpo, você é só um apêndice. É alguma coisa que vai apodrecer daqui a pouco. Aí é outro contexto. É outro contexto, não é nesse contexto, tá? Então, você está vendo que a profecia está falando de João. Aquele que vai preparar o caminho, ele vai até o templo, o Senhor. O que aconteceu? É Cristo. João Batista vai a Cristo para batizá-lo e pergunta: mas como é que eu vou fazer isso? Que situação é essa que o Senhor está me colocando? Porque o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias. Como é que eu vou fazer isso? Mas ele está apontando que esse mensageiro, esse anjo, esse profeta, João, que está predito aqui em Malaquias, estou falando de 400 anos antes, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Ele está profetizando 400 anos antes, tá? Ele fala que: a quem vós buscai? O anjo do que? Da aliança. Cristo. A quem vós buscai? Quem que nós estamos buscando? O anjo da aliança. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, gente, Malaquias, tá? Não é um livro para pedir dízimo, tá? Malaquias é um livro profético para falar da vinda de Jesus, como todos os outros profetas. E Malaquias está vivendo um péssimo tempo no templo. É um profeta que está passando necessidade. A estrutura do templo já foi toda destruída. Ele está ali numa situação extremamente complicada de abandono, e ele está falando que o Senhor vai vir aonde? No templo. Ele vai ir no templo, mas não aquele templo. Ele está profetizando Cristo. Então, de novo, o profeta, ele é o profeta do óbvio. Então, o profeta, se alguém disser que é profeta, ele vai vir para denunciar a liderança religiosa, ele vai vir para denunciar pecado e para promover o quê? Arrependimento. Por quê? Porque depois que ele terminar de falar, Deus virá com juízo.
porque quando a gente vê também na Bíblia, o profeta termina de falar, é certo desse juízo. É certo o juízo. Vamos lá, todos os profetas que se levantaram e denunciaram, eu estou falando Joel, Amós, Daniel, Ezequiel, todos os profetas que levantaram, denunciaram. O que aconteceu logo depois? Vinha a sentença. Vinha a sentença. Guerra, mortandade, praga. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, exílio, 3 exílios, o babilônico, o assírio, em 3 levas. E o povo foi totalmente destruído, humilhado e esparramado para tudo que é lugar do mundo. E o profeta prometeu que ele faria isso, que Deus faria isso. Por quê? Porque ele é o profeta do óbvio, que já estava escrito. Se vocês me obedecerem, eu faço isso. Se vocês não obedecerem, eu vou esparramar vocês para tudo que é lugar, eu vou detonar com a vida de vocês. Foi o próprio Deus que falou isso. Então, o profetismo não necessariamente é prever o futuro. Na verdade, é prever o óbvio. Vocês pararam agora para perceber que agora vocês vendo o contexto e tudo isso que eu estou explicando, não é óbvio. Irmã Cláudia, se ela pegar o carro e andar 180 e fazer uma curva de 40, você não vai conseguir fazer a curva. Ou você vai bater ou vai cair na ribanceira. Eu estou profetizando? Eu estou sim, mas o óbvio, porque se você andar 180 e fizer a curva, tu vai direto, você não vai conseguir fazer a curva. É impossível que você faça a curva. Eu estou prevendo o futuro? Não estou, mas que futuro é esse? O futuro óbvio. Por quê? Existe uma regra, ali só dá para fazer curva a 40. Se você tentar fazer a 180, você não vai conseguir. Então assim, agora, como no Antigo Testamento principalmente, como que se comprovava que era Deus que estava exortando o povo? Como que se comprovava isso? Pelos sinais. Aí entra pelo próprio, aí sim. Por isso que você vai entender, por exemplo, Elias, que ele numa chamada do povo a se converter, porque o rei já tinha caído, o sacerdócio, já tinha gente fazendo sacrifício no lugar, aquela bagunça toda. Como que ele afirmava que era Deus que estava falando? Através de sinais. E esses sinais testificava que Deus era quem dizia que era. Aí o profeta falava no nome dele. Eu acho que em Isaías 30 fala que o profeta que profetizar, ou o sonhador de sonho, que sonhar e não se realizar, era para pegar esse homem, levar para o meio do arraial e tacar pedra nele. Eu não sei se é isso que vocês buscam para mim, eu acho que é Isaías 30 assim. Então eu queria que hoje fosse assim, porque se as pessoas querem ser profetas igual no Antigo Testamento, tem que fazer assim também. Se ele não fizer sinais, um fogo cair do céu, qualquer coisa igual os profetas faziam. E se ele errar a profecia, que todo mundo cata aí uns paralelepípedos e taca no caboclo. Então parece, né? Eu não estou, gente, tentando ou abusar ou tentar vilipendiar. Talvez por falta de informação, essas pessoas se vejam como profetas, ou talvez é porque elas aprenderam errado, infelizmente, e ela está fazendo coisas que está fazendo mal para a igreja, e essas pessoas poderiam ler um pouco mais dos textos bíblicos. Mas pastor, mas o Novo Testamento é diferente. Mas nós acabamos de ler que em Hebreus fala que Deus cessou essa forma de falar com os profetas, agora eles falam através de Cristo. E como nós reconhecemos Cristo? Através das Escrituras. Então as Escrituras hoje é o profetismo próprio. A Bíblia é o profetismo, porque nela contém aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Aí o próprio João, ele vai dizer que os profetas se encerraram em João. Mas aí vocês devem estar perguntando, mas na Atos dos Apóstolos não tinha lá tinha o profeta Ágabo, não tinha, como é que chama? Também as filhas de, não é Judas não,
Acho que a filha de Juda, as 3 eram profetisas. E aí? Como é que faz isso? Como é que nós interpretamos isso? Primeira coisa, irmãos, o profetismo também no Novo Testamento, ainda no primeiro século, pós-Cristo, ele tinha uma identidade de autoridade. Não é que a pessoa era profeta no sentido de falar coisas que irão acontecer. Ela dava o que? Exortação. Por quê? Qual é o papel da profecia? Exortar, consolar e mais o que? Confortar. Exortar, consolar, isso mesmo, as 3 partes da profecia. Porque exortação é para isso, né? Ou seja, exortar, juízo e consolo, vem para isso. Então, uma liderança espiritual, por exemplo, hoje, como que eu falo com a igreja? Qual é a função minha como reverendo, como pastor? Exortar, consolar e trazer a palavra de Deus como justiça e juízo. Então, eu sou um profeta, na qualidade de voz de Deus, de trazer Deus à igreja. Vocês entendem? Ao mesmo tempo que eu levo a igreja para Deus, que é um papel sacerdotal também. Então, como Cristo, um pastor sendo o seu representante, ele faz o quê? Ele faz essas 2 funções. Ele traz a verdade de Deus para o povo, para exortar, levar ao arrependimento e consolo, e ao mesmo tempo ele pega esse povo e o leva diante de Deus para adorá-los, porque essa não é a função dos cultos, levar as pessoas a adorar a Deus. Então, se vocês for ver isso no Novo Testamento, cada liderança, ela poderia ter esse aspecto profético. Então, possivelmente, você vai ver alguns profetas no Novo Testamento, mas a palavra ali profeta, ela já não tem as mesmas conotações do Antigo Testamento. Está mais relacionada a uma liderança prática sobre a igreja do que qualquer outra coisa. Vocês percebem? Agora deu para entender qual é o contexto de um profeta? Por isso que os apóstolos nunca se chamaram de profetas. Em qual momento que algum apóstolo se chamou de profeta? Ou alguém chamar eles de profeta? Ninguém. Mas João está profetizando. Não, João não está profetizando, porque em Hebreus mantém a fidelidade do texto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quem é que está profetizando em Apocalipse? É João? Revelação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está revelando. João não tem nada a ver com isso. João é um amanuense. Ele só escreve as revelações, porque nem ele sabe o que está acontecendo. Ele olha, se joga no chão e tem medo, está chocado, está querendo sair correndo. Aí calma, João, pega aí, escreve o que eu estou falando e vai lá, escreve aí, só escreve, João, que eu vou explicar como é que funciona o negócio. Então a gente já entendeu a parte de profetismo aí. E o profetismo, os sinais eram importantes porque a palavra sinal, irmãos, vem da palavra sineia, tá? Que nós vamos encontrar aonde? Justamente no texto que nós lemos. A palavra notificar, ela vem do mesmo campo semântico de sinal, que a palavra notificar é semaino. A palavra semaino, que vem da palavra simeia, que foi traduzido para a nossa língua como sinal. Então esse sinal não necessariamente ele é um sinal estrambólico, algo que aparece aqui, não. O sinal também significa como uma visão. Por exemplo, quando você vê um sinal de trânsito, aquilo que o sinal está mostrando é o quê? Uma ideia. Não está escrito, é uma ideia. Você vai ver uma bolinha vermelha e um 40. Você já sabe, proibido andar, velocidade máxima 40 km. Ou seja, ele reflete uma ideia. O sinal, ele aponta para a interpretação. Então, todos os sinais proféticos, eles apontavam para uma interpretação dos sinais. E qual é o sinal máximo? Está em Hebreus.
É Cristo que é o sinal. Porque toda a Escritura apontava para quem? Então toda a Escritura ela é um sinal. Porque ela aponta para algo que vai além do sinal. Vocês perceberam? Então a linguagem apocalíptica, você vai ver que os verbos que nós vimos ali, que é notificar. Qual que é o outro verbo que nós lemos? Vamos lá? Que eu falei que é extremo. Mostrar. Isso, mostrar e notificar. Não é isso que está em Apocalipse? E revelar. Revelar a gente já entendeu, que faz parte do profetismo, né? Nós já entendemos o que isso significa. Deve acontecer. Isso, e a brevidade. E agora nós temos a notificação. A palavra notificação significa sinais. Ela é mesmo um campo semântico do entendimento de que, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para lhe mostrar. Ou seja, Apocalipse é uma verdade mostrada. Porque a revelação é o quê? É o descortinar. Ou seja, trazer o que estava oculto e colocar em cena. Logo que depois coloca em cena, vai acontecer o quê? Vai mostrar. Se alguma coisa, pronto, mostrei. Vou descortinar. É uma verdade mostrada. Não é uma verdade escrita. Não é uma verdade interpretada. Não, ele vai mostrar os sinais. Ele vai mostrar a simeia. Quais são os sinais? São os símbolos que estão no livro do Apocalipse. É isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque o próprio livro já está mostrando para nós como ele deve ser interpretado. Porque ele é para ser lido como um livro que mostra, e que ele mostra o quê? Por intermédio de uma notificação. O que é notificar? Você recebe uma notificação no seu celular, um aviso. Por exemplo, toda vez que eu coloco o vídeo no nosso canal, o que acontece? Um alerta. Você recebe um alerta, uma notificação. É o meu vídeo inteiro que está na notificação? Não. Mas aparece o símbolo lá, o sininho. Aí o sininho lembra você que tem alguma coisa. Aí você vai olhar e você vai saber o que é. É uma notificação. Eu estou usando a linguagem mais sofisticada possível aí. Então, nós percebemos que é através de sinais, por quê? Porque a profecia, ela mostrava sinais no Antigo Testamento. E os sinais mostram o poder de Deus. Por exemplo, quando Deus tirou o povo do Egito, quando o profeta foi avisar ao rei do Egito que iria tirar o povo dele, qual foi o sinal que ele usou? As 10 pragas. Esse era o sinal de que era ele que estava falando. Aí veio Moisés e falou assim: não, mas beleza, eu vou lá. Quem é que está me mandando falar? Ele falou assim: é eu. Vai lá e fala que é eu, porque além de mim, os sinais vão me seguir. Aí você vai perceber que os sinais declaram quem Deus é. Não declara o nome dele, que nem Deus fala o seu nome propriamente dito. Declara quem ele é. E como que ele declara quem ele é? Através dos sinais. Então Cristo agora vai se revelar. E como que ele vai se revelar? Através dos sinais. Começou realizando os milagres. E agora ele vai realizar, ele está realizando, ou seja, para a sua categorização como revelação de que ele é Deus, ele fez os sinais que só Deus faria. Nesse sentido, Cremos que tu é Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz. Então não tem o sinal. E o livro do Apocalipse, ele vai trabalhar com o quê? Com sinais que virão? Não, ele vai trabalhar com sinais que vieram, que já estão. Por quê? Porque antigamente Deus falava através dos seus profetas e tal, e agora nos últimos dias, ou seja, a palavra último dia é o quê? Escato. Nós estamos nos últimos dias. O período da vinda de Cristo é os últimos dias, como está declarado em Hebreus.
como vocês vão ver declarado em todos os profetas. Malaquias, ele disse também que no final do tempo todos iam até o templo. Quem é o templo? Cristo. Então os finais do tempo começou quando? Cristo veio. Quando Cristo veio. Por quê? Porque Cristo estabeleceu o reino. Quando você for ver lá em Salmos, quando Deus fala assim que o reino dele, que ele ia entregar um reino onde que todos estivessem subjugados a Cristo. Quando Cristo ressuscitou, para onde que Cristo foi? Nos 3 dias? Não, quando ele ressuscitou. Depois que ele ficou aqui 40 dias, visitou todo mundo, falou com um monte de gente. Para onde que ele foi? Mas ele subiu para o céu somente? Qual é a última palavra que ele... Onde que ele estava? Ele estava assentado à destra de Deus. Ou seja, você vai ver essa representação na Bíblia inteira. Sentado no trono significa que alguém reina. Enquanto o trono que estava à destra de Deus Pai estava vazio, quem reinava? Não sei. Mas a partir de próprio Cristo subiu, o trono estava vazio. Quando ele sentou no trono, isso significa o quê? Que alguém está reinando. Que alguém está reinando. E quem reina? Cristo. Então Cristo está reinando. Aí você pode... A Trindade reinava quando Cristo estava aqui na terra como homem. É que Deus tem um domínio sobre todas as coisas. Domínio e reinado são diferentes. Porque Deus construiu todas as coisas e fez uma promessa, fez uma aliança. Enquanto isso, Deus ele guiava qual povo? O dele. Deus deu um nome. Deus cuidava de um povo específico. Mas aí tinha um domínio de tudo e continuava reinando. Ele tinha um domínio de todas as coisas. Ele controlava a maldade, como sempre fez, controlou tudo. Só que ele só reinava sobre quem? Sobre o seu povo. Sobre o seu povo. Não é isso que a Bíblia fala? Vou te dar um nome. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Eu vou dar um nome para vocês. Para qual foi a outra nação que Deus prometeu que ia dar um nome? Aí quando você vê no profeta Samuel, o próprio Deus falando, eu queria reinar sobre vocês, mas vocês querem um rei segundo os homens. Não foi isso que está acontecendo? Irmãos, vocês estão vendo que eu só estou mostrando os textos. Eu não é minha. Então agora Cristo reina. Mas eu queria entender essa parte, entendeu? Que agora Cristo reina sobre todos. Tudo. Sobre tudo agora. Sobre tudo. Por quê? Porque ele foi lhe dado honra, glória, majestade e um nome acima de todos os nomes. Agora Cristo, ele não reina só sobre o povo, ele reina sobre todas as coisas. Sobre os ímpios, sobre os não ímpios, sobre todos. Cristo reina sobre todos. Por isso que é o mesmo rei. Por que ele reina sobre todos? Porque ele vai trazer juízo a todos. Todos. Entendeu? Então eu acho que deu para ter um entendimento aí. Vamos dar prosseguimento, senão nós não vamos conseguir. E nós não vamos conseguir. Vamos lá. 2 elementos interpretativos que vamos encontrar nesses versículos. Ele verá e escreverá. Quando isso acontecerá, as visões, isso vai influenciar na hermenêutica? Vamos lá, gente, vamos lá. Relembrando a aula passada, nós estamos falando, nós temos o estilo literário e seus códigos. Nós temos uma linguagem e juntamente nós temos que ter uma hermenêutica apropriada. O que seria isso, uma hermenêutica apropriada? A palavra hermeneu, vocês sabem que é interpretar. Então o livro, ele fala dessas características, está relembrando a aula passada. Nós precisamos de 2 elementos interpretativos e que vamos mostrar nesses versículos que nós lemos. Ele escreverá. Calma, deixa eu. Vamos lá. A linguagem desse livro, tá, irmãos? Ela é dividida em 2 partes, tá?
a natureza do gênero apocalíptico, tá? Nós já sabemos qual é a natureza do gênero apocalíptico, pelo que nós lemos no texto. Ele é uma verdade mostrada, ela é mostrada, ela é notificada através de sinais, mas sinais esses que não é um sinal que nós temos em mente, sabe, sinais miraculosos. Estou falando sinais é o que? Sinais de linguagem, através dos sinais que já foram revelados na Bíblia, correto? Os sinais que nós vamos interpretar não são sinais que acontecerão, são sinais que já aconteceram, são representações. Nós vamos olhar esses sinais, nós vamos olhar essas profecias, e essas profecias estão aqui. Porque o que nós temos que entender, irmãos? Vamos lá. Lembrando do texto que eu falei para vocês de João, está escrito assim, ó: este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro frente à tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Está em João? Isso está em João. Eu acho que é João 11:11. Vocês vão encontrar em João 11:11. Aí depois eu tenho aqui a palavra de Malaquias, está aqui em hebraico, porque eu não vou nem experimentar fazer isso não, porque senão vai dar uma trabalheira danada. O profetismo, gente, o profeta, ele é alguém totalmente fora da caixa, totalmente fora da caixa. Um profeta, ele é alguém que está totalmente fora do sistema. Exemplo disso do último profeta, que é João Batista. Aonde que ele estava pregando? No deserto. Isso mostra o quê? Que ele não fazia parte do templo, ele não fazia parte do reinado romano, e ele não fazia parte da alta classe religiosa. Ele era alguém totalmente fora da caixa. Não estava contaminado. Não estava contaminado. Ele era considerado essênio? Então, essênio é uma possibilidade. Por quê? Porque ele era o único que profetizava contra e denunciava os pecados do reinado. Por que João Batista morreu? Porque ele teve a audácia de denunciar quem? Tibério. Está em Mateus 11, tá? É Mateus 11, não é João 11? Mateus 11, 11:11. Mateus 11:11. Isso, Mateus 11:11. Então, vocês perceberam que por que João Batista morreu? Porque ele denunciou a Herodias. Então ele é totalmente fora da caixa. Então qual era a mensagem então do profeta? Arrependimento, denunciava as injustiças e declarava o reino de Deus. Esse é o papel do profeta. Se qualquer profeta vier e ele não vier para denunciar pecado e não provocar arrependimento, e se ele não tiver contra o sistema religioso ou o líder religioso no momento, ele não é profeta. Ele não é profeta. Então esses aí que vocês estão em mente aí, então, eles não são profetas. Infelizmente eles aprenderam errado e eles estão fazendo coisas erradas, e a gente ora a Deus que essas pessoas se arrependam e aprendam, tá? Então, o profetismo é alguém totalmente fora da caixa, fora da casa real, ou seja, da liderança política. Nenhum profeta vai se levantar na política. Ele está fora do templo, ele está fora do serviço sacerdotal, e ele é alguém contra a cultura. Por quê que ele é alguém contra a cultura? Porque a sociedade está corrompida. Vocês acham que eu vou pregar a mesma coisa que a sociedade prega? Você acha que eu vou pregar que uma criança de 4 anos ela tem autonomia para fazer mudança de gênero? Vocês acham que eu vou pregar isso? Vocês acham que eu vou achar que ideologia de gênero? Sim, irmãos, tem pastores, sistemas religiosos que já estão defendendo isso. Então, é por isso que eles estão falando que vocês têm que entender que é tudo fora da caixa. O João Batista, ele pode até ser chamado essênio, mas isso seria uma coisa extra bíblica, porque a Bíblia não aponta para isso. Mas provavelmente é, porque alguém que vive no deserto,
não tem contato religioso, e ele prega algo que é totalmente diferente do que está acontecendo, possivelmente fosse, tá? Então, irmãos, a profecia, o profetismo não é necessariamente futurista. É possível, mas não necessariamente. Eu expliquei por quê. Por quê? Ação e consequência. Se você está na prática do pecado fazendo coisa errada, você vai, uma hora ou outra, você vai se dar mal. Então, se um profeta fala isso, é o profeta do óbvio. E todo profeta é o profeta do óbvio. Então, profecia e revelação, eles são complementares, tá? Eles são complementares, ou seja, a profecia e revelação, porque o que é uma profecia? É revelar a vontade de Deus. E o que é uma revelação? Nós aprendemos que a palavra apocalipse, revelação, significa descortinar, trazer o que está oculto para que todos vejam. Então, a categoria literária do período intertestamentário, gente, olha só, nós temos que entender que entre o assim chamado Novo e Antigo Testamento, que é assim que as pessoas falam, mas a gente não vê assim, nós vemos como um bloco único. Nesse período de 400 anos aconteceu muita coisa, e nesse período de 400 anos aí, houve muita literatura apocalíptica. Muitas no Antigo Testamento. Livro de Enoque, e um monte de coisa, um monte de profecia, um monte de literatura apocalíptica. E todas elas falavam de uma só mensagem: Deus vai vir com juízo, tá? Ele vai julgar. Olha só, tá? Olha só, parece que está preparando o caminho ali, né? Deus vai entrar com juízo. Deus vai derrubar os reinados predominantes, aqueles que fazem covardia com os pobres, com os necessitados, tá? Virá um grande líder e ele reinará. Essa é a mensagem. A mensagem parece ser verdadeira, né, irmãos? Então houve muita literatura aí, muita apocalíptica, que ela não é uma literatura nem aceita pelos judeus e nem pelos cristãos do primeiro século, mas ela mostrava a realidade e o anseio do povo. E o jeito que esse livro era escrito, com muitos símbolos, com muitas imagens, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Essas imagens era uma imagem comum ao povo. E que imagens são essas? Imagens dos profetas antigos. Aqueles grandes sinais que aconteceram com os profetas Elias, com o profeta Eliseu, com os outros profetas, com o profeta Moisés, que é as 10 pragas. Então aquilo era muito comum. O profeta Daniel, Ezequiel, Amós, Obadias, aquelas profecias, esses símbolos delas eram muito usados nesse tipo de literatura. Então as pessoas que liam nessa época esse tipo de literatura, toda vez que eles abriam e viam praga de gafanhoto, o que eles lembravam? O que eles lembravam? Das 10 pragas do Egito. Eles sabiam que não era aquela praga, mas eles sabiam que os acontecimentos que viriam seriam como aquilo, porque aquela praga já passou, mas seria como. Então eles, quando olhavam aquelas imagens, eles já sabiam a ideia, que era a ideia de julgamento. Porque o que eram as pragas? Julgar. E como as pragas julgaram? Através da fome. Então, quando uma profecia fala que os gafanhotos virão, eles não estão falando literalmente de um gafanhoto. Interpretar o que os gafanhotos fazem é a mensagem apocalíptica. E o que os gafanhotos fazem? Destrói tudo e ninguém come. Ou seja, a fome predomina. Então, quando está dizendo uma visão do Apocalipse, sobre a literatura apocalíptica, tem uma visão de gafanhotos, isso significa? Fome. Então os símbolos devem ser interpretados de acordo com o quê? Com o que o símbolo representa. Virá gafanhotos. Não, está significando que virá fome. Você tem que interpretar o sinal, que é uma imagem. E todos já sabiam, gafanhoto é igual fome. Entendeu? Sangue é igual, aí vocês lembram de quê? Sede. Por quê? Porque a água está contaminada. Como é que você vai beber água? Então está falando de sangue, significa que
a água se... Ou quando, por exemplo, e uma pedra cai na água e a água se torna um absinto, né? Se torna amarga. Ele não está falando literalmente que vai cair um meteoro, meus irmãos. Ele está relembrando a praga do sangue no Egito. O que aconteceu? A água não dava para beber. E todo mundo estava morrendo de sede. Então representa fome, representa sede, ou seja, escassez de água potável. Então, está vendo? É o símbolo e o que isso significa. E já são símbolos conhecidos. Por isso que essas pessoas, eles batiam o olho e sabiam a mensagem. Que já era comum entre eles esses tipos de símbolo. E os profetas falavam por símbolos. Porque eles estavam ancorados nos profetas anteriores. Então, a categoria literária do período intertestamentário é o uso constante dos símbolos e a eminência do tempo para provocar atitude diante dos ouvintes. Essa mensagem de fome, de sede e pedindo para arrepender, o que ela queria provocar nos ouvintes? Temor a Deus e arrependimento. Porque o Senhor está vindo e Ele vai julgar. Então, de certa forma, essas literaturas, elas preservavam. Lembra que Deus usou toda a história, a cultura, e o povo judeu nesse período de muitos, porque o povo passava muita necessidade nessa época do primeiro século de Cristo. Eles eram muito oprimidos, o povo era miserável, e todo o povo estava ansiando pelo quê? Pelo reino de Deus que estava para vir, porque os profetas prometeram. Então, toda a literatura apocalíptica era bem aceita. Por quê? Porque consolava eles. Estou sofrendo, mas Deus virá. E você acha que esse consolo ele se repete a cada geração? Não, calma. Aí os textos, nós vamos trabalhar o texto e o texto vai falar a respeito disso. Nem quis me responder, não pode perguntar. Não posso. Mas quando a gente pergunta, não responde. Não, mas a questão é que se eu começar a responder, aí a gente vai adiantar alguns processos que vai... Porque você falou da iminência, né? É sempre a iminência. É sempre um anseio. Então, a literatura profética, ela é o anseio de um povo que está sofrido e que está passando por grande dificuldade. Isso, então você... Nós mesmos, toda vez que nós estamos, parece que tudo caiu. Qual é a primeira coisa que você que é cristão pensa? Vem logo, Senhor. Ah, é verdade. Então você respondeu já. É um consolo. Então, a literatura apocalíptica, ela é um livro de consolo, não é um livro de sofrimento. É um já, mas é um já para quem lê naquele momento. Já é um consolo para quem lê, porque sabe que vai haver justiça. Mas não vai haver justiça só para ele, haverá justiça para todos que clamam. Todos. Então, assim, esse